Salve! Cultura racional. Livros Universo em Desencanto. 234, volume do Histórico. Terceira mensagem. No desenvolvimento do seu raciocínio, encontrarão todas as soluções precisas e necessárias para o equilíbrio de tudo de sua vida. As forças divinas não falham nos seus empreendimentos, por serem forças positivas, natural da natureza. E a natureza, com seus poderes salutares, resolve o que quer e o que é preciso ser feito para acomodar os seus filhos que há muito vêm desajustados e desequilibrados. E aí está a energia racional para proporcionar um equilíbrio que nunca tiveram, que nunca existiu, pelo desenvolvimento do raciocínio. Universalmente fará a união da humanidade de paz, amor e concórdia e de união entre todos, para ver que a natureza é a mãe natural de todos, é quem fez todos, é quem mantém todos e é quem governa todos através do pensamento e da imaginação. E agora, na fase racional, passarão a ser governados pelo raciocínio. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer querem seu raciocínio desenvolvido o mais depressa possível, porque só com o desenvolvimento do raciocínio é que encontrarão o equilíbrio perdido, porque a fase do pensamento terminou, e por ter terminado a fase do pensamento, não encontram mais solução no pensamento. E por isso, todos à procura de solução, sem encontrar a solução, porque a fase do pensamento terminou. Mas, por estarem pensando ainda, estão procurando a solução no pensamento, por não saber que a fase do pensamento terminou. E não encontrando a solução, o desequilíbrio permanece enquanto não passarem a se conhecer para desenvolver o raciocínio. Porque raciocinando encontra a solução, e pensando não encontram solução, porque a fase do pensamento terminou. A solução da vida agora está no desenvolvimento do raciocínio. Com o raciocínio tudo bem, com o pensamento tudo mal. Como aí estão os pensadores de mal a pior, passando por essa fase desumana de salve-se quem puder e se puder. É por isso que todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para se valer e se salvar e voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de racional puro, limpo e perfeito. Hoje, a solução da vida e de tudo estão no desenvolvimento do raciocínio, porque a fase do pensamento terminou. Porque na natureza, tudo que tem princípio tem fim.
A fase do pensamento teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. E findou-se a fase do pensamento desde 1935 e entrou a fase racional desde 1935. Somente raciocinando é que poderão ter o equilíbrio como nunca tiveram, porque o pensamento não foi feito para equilibrar ninguém, e sim para lapidar todos. E por não ser feito o pensamento para equilibrar ninguém, aí estão as provas, a liquidação moral, física e financeira, porque o pensamento não foi feito para equilibrar ninguém. E por isso, quanto mais o pensamento desenvolvido, mais desequilíbrio, como está em todo o universo. Quanto mais o pensamento desenvolvido, mais aumentam os horrores, os pavores. E aí está no mundo inteiro, porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador e não para equilibrar o pensador. Se o pensamento fosse feito para equilibrar os pensadores, todos os pensadores já eram para estar bem equilibrados, porque há milhões de milênios que todos pensam, porque há milhões de milênios vêm pensando. Porque o pensamento foi feito para lapidar os pensadores. E aí está provando e comprovando que quanto maior for o desenvolvimento do pensamento, maior é o desequilíbrio dos pensadores. Hoje estão vendo estes testemunhos e dizendo: é verdade, é isso mesmo que aí está. E por isso, aí estão os pensadores nesse desequilíbrio infernal em todo o universo, por terem desenvolvido muito o pensamento. Desenvolveu o pensamento, desenvolveu os tormentos. E por isso, ninguém tem paz, ninguém tem sossego, ninguém tem garantias. Por aí está esta fase de salve-se quem puder e se puder. Tudo porque a fase do pensamento terminou e não sentiram o término da fase do pensamento, por todos estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não sentiram a mudança natural da natureza, da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz: é verdade. O artifício iludiu e traiu os pensadores, porque o progresso artificial é um progresso que vai a regresso, como todos os pensadores estão vendo. E para regredir ainda mais, o pensamento fez o átomo para a destruição dos pensadores. Para ver que o progresso do pensamento é um progresso que vai a regresso, que quanto mais o pensamento desenvolvido, mais vão regredindo e se destruindo. Hoje é que estão observando
o grande fracasso do pensamento, por ter criado e inventado o átomo para a destruição dos pensadores, para ver a mentalidade tamanha do pensamento. E todos revoltados contra os feitos do pensamento, porque ninguém quer ser destruído pelo átomo, uns dos feitos do pensamento, para ver o ponto desumano e ridículo que o pensamento chegou, em pensar em destruir a humanidade com o átomo, para ver o quanto o progresso do pensamento veio regredindo, porque o progresso artificial só destrói a humanidade. Nem só o envenenamento da atmosfera, a poluição, como os feitos artificiais para destruir quem vive sem saber por que vive nessa galáxia térrea, por viver sem se conhecer. Hoje é que estão vendo e sabendo quem é o pensamento e a imaginação e a sua função, do seu mecanismo, e que o pensamento é dessa mecânica material. Uma mecânica que brilha o mal em ordem do dia, para a lapidação do animal racional. Que o animal racional, admitindo todos os feitos do pensamento, por muitas vezes pensar que o pensamento é seu amigo, e vendo que o pensamento só tem demonstrado ser inimigo dos pensadores. E hoje chegaram à conclusão desse magnetismo imperioso, porque estão vendo o sofrimento ser o maior brilhante do dia. E esse maior brilhante do dia não dá sossego nem paz a ninguém. E por isso estão aí nessa classe de sofredores imortais e destruídos pelo sofrimento, por a matéria ser poluída, que é um feito do pensamento e da imaginação. Quem fez todos assim como sofredores imortais? O pensamento e a imaginação, para ver que o pensamento e a imaginação são duas fábricas de sofrimento e de angústias. E por isso, todos os pensadores são sofredores e destruídos pelo pensamento. Hoje, estão vendo que o único amigo que todos têm é o raciocínio. E no amigo que todos têm, que é o raciocínio, está a verdadeira solução de paz, de amor, de fraternidade e de concórdia entre todos, para ver que no raciocínio está a solução definida e definitiva do animal de origem racional. E no raciocínio está a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, para ver que o raciocínio é o único ponto básico da vida dos eternos. E por isso, quer ser eterno? Desenvolva o raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de racional puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza. E por isso, a voz do raciocínio é a voz do verdadeiro Deus, o racional superior, porque Deus,
o verdadeiro é um raciocínio superior a todos os raciocínios, a todos os animais racionais, porque todos são de raça racional, o mundo verdadeiro de todos. Hoje, no passarem a se conhecer, estão felicíssimos por saber que com o desenvolvimento do raciocínio não nascerão mais nessa galáxia térrea, que está no desenvolvimento do raciocínio o encerramento da classe do animal racional. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com os engambelos da vida do nada. O tempo é pouco para desenvolver a máquina do raciocínio, porque já perderam tempo demais no tempo em que viviam sem se conhecer. Perderam tempo demais, oraram demais, rezaram demais e por isso pintaram demais. E por isso hoje ninguém tem mais tempo de perder tempo com os engambelos do nada, porque sabe que não adianta nada por tudo e todos terminarem em nada. Hoje, todos sabem quem é o pensamento, quem é a imaginação e qual é a missão dessas duas máquinas do chão. E o que é a missão da máquina do primeiro mundo, que é o raciocínio. A missão do raciocínio é desenvolver todos os raciocínios, para que todos voltem para o seu estado natural, que é de puro, limpo e perfeito. E por isso, todos que já passaram a se conhecer não têm mais tempo a perder com nada, por saberem que o tempo tem o seu valor. E o maior valor está no desenvolvimento do raciocínio. O maior valor sem competidor dos pensadores. E é por isso que hoje todos estão tratando de estudar 3, 4 livros por dia para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque não estão aguentando mais a lapidação feita por essas duas máquinas do chão, que é o pensamento e a imaginação. Hoje, todos querem raciocinar e não mais pensar, porque no pensamento está a discórdia, por todos pensarem diferente uns dos outros, e no raciocínio está a concórdia, muito diferente do pensamento. E todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, para que essa energia seja desmaterializada pela energia racional e que depois de desmaterializada tome a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e se retire dessa galáxia térrea, que é o segundo mundo, para o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. E é isso que todos querem, deixar de ser sofredor imortal.
e por isso a insatisfação de todos é muito grande. Não há esse que viva satisfeito. Por quê? Por ser um sofredor imortal. Não há esse que diga, eu estou bem, a não ser aparentemente. E por ser um bem aparente, todos são sofredores e destruídos pelo sofrimento. Por isso, todos hoje querem somente raciocinar, porque já sentiram o peso do magnético e o peso do elétrico, e que esse peso prende todos nessa galáxia térrea. Todos presos por essas duas energias do chão, e se libertarão com muita dificuldade. E hoje, todos querem só uma coisa: raciocinar e desmaterializar a energia que é um habitante do mundo racional e desenvolver o aparelho, a vidência e a máquina do raciocínio. Muitos impressionados com tantas verdades das verdades e dizendo: esta é que é a realidade absoluta da vida. E assim é o mundo do pensamento, cheios de obstáculos e de tormentos. Tormentos de toda ordem para a lapidação dos pensadores. Hoje, muitos vibram de alegria, porque passaram a se conhecer e sabendo que estão a caminho de brilhantes dias e de brilhantes passos e de brilhantes horas e de ricos dias, ricas horas e ricos passos, de alegres dias, alegres passos e alegres horas. E tudo isto traz um conforto muito grande a todos. O conhecimento verdadeiro dos dias vindouros, por todos estarem possuídos pela energia racional, para a volta de todos para o verdadeiro mundo, o mundo racional. O mundo verdadeiro do animal de origem racional. Hoje é animal racional, mas com o desenvolvimento do raciocínio não será mais, porque da classe de animal racional passará para racional. E racional não morre, racional é eterno e volta para a sua classe de racional puro, limpo e perfeito. E é por isso que muitos estão estudando 3, 4 livros por dia, para desenvolver essas 4 partes do aparelho o mais depressa possível, para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural de racional puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza. E por isso, ninguém tem mais tempo de perder tempo com a vida do nada. O tempo hoje é pouco para desenvolver o seu raciocínio, porque raciocinando é que todos voltarão para o mundo racional. Pensando, estão descendo para as classes inferiores e raciocinando, estão subindo para o mundo racional, o mundo da verdadeira raça do animal de raça racional.
E estamos na fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E hoje, por todos tomarem conhecimento desta realidade positiva, elevada e racional, ninguém mais quer perder tempo com coisas inúteis, porque de tempo perdido já chega o que se passou quando todos viviam sem se conhecer. Agora passaram a se conhecer. São para honrar a sua glorificação de voltar para de onde todos são. De onde todos são? Do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro da raça do animal de raça racional, que aí está a classe de animal racional por ser de raça racional. E o verdadeiro Deus da raça do animal de raça racional, que aí está nessa classe de animal racional, é um raciocínio superior a todos os raciocínios, o racional superior. O raciocínio supremo da raça do animal de raça racional, que aí está nesta classe de animal racional por ser de raça racional. O mundo de sua raça, o mundo racional. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer não têm tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão dedicados ao estudo da cultura racional, que é o que vai lhe valer, que é o que vai lhe salvar, que é o que vai levar todos para o primeiro mundo, o mundo racional, para ver que muitos estão procedendo completamente certo, porque querem raciocinar o mais depressa possível, porque já viu que é impossível viver pensando, é impossível viver imaginando. E por isso, muitos não perdem mais tempo com bobagens extravagantes da vida do nada. O que adianta perder tempo? Nada. Hoje, ninguém está mais em tempo de perder tempo com coisas inúteis. Hoje, o tempo é pouco para coisas úteis. E o que é de mais importante na vida de todos? O desenvolvimento do seu raciocínio. O desenvolvimento dessas 4 partes do aparelho. Isso é a coisa de mais importância da vida de todos. Voltar para o primeiro mundo. Saber como voltar para o primeiro mundo. O mundo racional. O mundo verdadeiro da raça de animal racional. Não adianta nada estarem perdendo tempo com a vida do nada. Não adianta nada, porque o nada não tem nada para dar a ninguém. Perder tempo, sim, com as coisas úteis para a sobrevivência. As coisas úteis são coisas que ninguém pode deixar de fazer para a sobrevivência. As coisas fúteis é que são desnecessárias. E hoje, todos que passaram a se conhecer
só tratam do necessário para poder viver. Só tratam do necessário para a sua sobrevivência. O que adianta perder tempo com futilidades? Não adianta nada. Já perderam tempo demais com futilidades e, por perderem tempo demais, sofreram muito, porque quem perde tempo com futilidades sofre muito, pena muito. Futilidades só desequilibram, como já foram bem desequilibrados. Hoje, na fase racional, ninguém pode mais perder tempo. O tempo é pouco para desenvolver o raciocínio. Porque se não desenvolver o raciocínio, continua ligado nessas duas energias do chão e continua aí no chão se transformando em classes inferiores. O tempo é valoroso. Hoje, o tempo tem mais valor do que nunca, porque a fase natural da natureza é racional. É uma fase em que todos têm que desenvolver o raciocínio para viver bem e não mal. É a fase da volta de todos para o primeiro mundo, o mundo racional. E ninguém mais pode perder tempo com nada, porque já perderam tempo demais na vida do nada e não adiantou nada. Hoje, todos têm que tratar de desmaterializar a energia racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional. E que depois de desmaterializada, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional. É isso que todos precisam fazer para não continuar mais aí a nascer nessa galáxia térrea. Isso é que é o verdadeiro essencial. Não ser mais animal racional aí nessa galáxia térrea, ou não ser mais animal irracional, porque vai se transformando para classes inferiores. Todos têm que deixar de pensar, porque a fase natural da natureza é a fase do desenvolvimento do raciocínio. E todos têm que raciocinar e não pensar. E para raciocinar, tem que estudar a cultura do desenvolvimento do raciocínio, a cultura racional, que é o que muitos estão fazendo, estudando 3, 4 livros por dia para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque passou a se conhecer. Sabem que vieram parar aí nessa galáxia térrea, mas não são daí. E todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de racional puro, limpo e perfeito. Ninguém quer mais ser como é, pensador, sofredor e mortal. E por isso, todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, porque raciocinando estão ligados à natureza. E estando ligado à natureza, está ligado ao primeiro mundo. E pensando,
está ligado aí no chão. Continua a se transformar aí no chão, porque a natureza é de transformações. Porque teve tempo de sobra para desenvolver o raciocínio e descuidou-se com a vida do nada. E o descuido traz sempre más consequências. Por o essencial é desmaterializar a energia racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E depois de desmaterializada, volta para o primeiro mundo, o mundo racional. Esse é que é o essencial da vida de todos. É não continuar mais aí nessa galáxia térrea e ser destruído pelo sofrimento que a natureza proporcionou para todos. Por quê? Por não serem daí dessa galáxia térrea. Todos têm que sair daí para fora. Chegou a hora e aí está o conhecimento para que não continue mais aí, porque não são daí dessa galáxia térrea. Enquanto estiverem aí, são destruídos pela natureza, destruídos pelo sofrimento, impelido por ela, por não serem daí. São habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, e não aí dessa galáxia térrea. Aí, nessa galáxia térrea, estão fora do seu estado natural. E estando fora do seu estado natural, penam demais, sofrem demais, são martirizados demais, como todos os pensadores estão sendo, por não serem daí dessa galáxia térrea. E sim, são habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. O verdadeiro natural de todos é de puros, limpos e perfeitos. Enquanto estiverem nesse segundo mundo, nessa galáxia térrea, têm que ser destruídos pela natureza, como aí estão os grandes castigos da natureza, terremotos de matar, enchentes de matar, faíscas elétricas de matar, tufão e furacão de matar, maremotos de matar, frio de matar, calor de matar, tempestades de matar. Então, não estão vendo que a natureza está revoltada com seus habitantes? Seca de matar, geada de matar. Então, não estão vendo os castigos naturais da natureza? Castigando todos assim. Por quê? Porque não são daí dessa galáxia térrea. São habitantes do mundo racional, que já sabem muito bem como vieram parar aí nessa galáxia térrea, para ver que não adianta estarem aí fora do seu verdadeiro estado natural. A natureza revoltada com seus habitantes porque não são daí. E por isso, os castigos da natureza não são brincadeira. Terremotos, maremotos e todos esses maltratos que a natureza vem maltratando os seus filhos naturais, porque não são daí,
e sim são habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Para saírem daí, têm que desenvolver o raciocínio e que não custa nada saber como voltar para o seu verdadeiro lugar, o seu verdadeiro estado natural de racional puro, limpo e perfeito. O que adianta estar aí massacrado pela natureza com doenças incuráveis, doenças arrasadoras, epidemias? Que adianta estarem aí dessa maneira, fora do seu verdadeiro mundo, fora do seu verdadeiro estado natural, expostos aí a todas as doenças, ao câncer, à leucemia, doenças incuráveis? Será que vocês não têm pena de vocês? Será que vocês querem penar sempre e se transformar para classes inferiores? Tratem de fazer o que muitos estão fazendo, estudando 3, 4 livros por dia, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Que a natureza auxilia o desenvolvimento do raciocínio, que a fase natural da natureza é racional. Estão aí expostos a todos os males artificiais, a todos os males naturais e a todos os males espirituais, feitos por bruxos e pela magia negra, que está liquidando todos que podem liquidar, expostos a esse montão de ruínas, e não estuda como tinha que estudar. 3, 4 livros por dia, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio o mais depressa possível. Desenvolver o aparelho e desenvolver a vidência racional. Então, não estão vendo que pelos maltratos da natureza, a natureza está revoltada com os que aí estão? Por quê? Porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. E por isso a natureza maltrata todos desse jeito. Por quê? Por estar revoltada contra seus habitantes. E por isso, muitos sempre doentes, a vida inteira doentes e destruídos pela doença. Outros com mais saúde um pouquinho, aparentemente, e por isso muitos de repente forte e sacudido termina a vida por a matéria não ter garantia de vida. Matéria é um mal terráqueo por ser de energia da terra e da água. Então, não estão cansados de ver os maltratos da natureza contra os seus habitantes, secas de matar, enchentes de matar, terremotos, aludes e essa infinidade de desacertos que acontecem noite e dia. Não estão vendo que a natureza está revoltada com seus habitantes? O comportamento da natureza prova e comprova isto com os seus maltratos, porque não são daí.
são habitantes do primeiro mundo que vieram parar aí nessa galáxia térrea. E hoje sabem muito bem como vieram parar aí. E por isso, o que devam fazer para sair daí logo é tratar de desenvolver o raciocínio, estudando 3, 4, 5 livros por dia, para o raciocínio desenvolver o mais depressa possível, para ficar livre dos maltratos dessa natureza. Doenças de toda ordem, uma infinidade de doenças diferentes, umas curáveis e outras incuráveis. Aí todos sofrendo, porque querem sofrer, porque agora está aí em suas mãos como deixar de assim ser. É tratar de estudar 3, 4 livros por dia ou mais para desenvolver o raciocínio o mais depressa possível. Não é possível que vão querer continuar presos a essas 2 energias do chão. Não é possível, depois que passaram a se conhecer. E todos lendo, cada um vai melhorando seu estado em tudo, porque a energia racional proporciona um conforto relativo à necessidade de todos, por a energia racional ser a energia mais poderosa que existe. Porque muitos têm tempo de sobra para estudar 3, 4 livros por dia e não aproveita o tempo. O tempo é pouco para tratar da vida do nada. Resultado: um descuido desses só pode trazer más consequências. Continuar ligado aí no chão e ficar se transformando em classes inferiores aí do chão, porque a natureza é de transformações. Por quê? Porque não aproveitou o tempo de sobra que sempre teve para desmaterializar a energia racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio e é um habitante do mundo racional. E essa energia, depois de desmaterializada, toma a forma corpórea do seu verdadeiro natural e volta para o mundo racional. Hoje, todos têm que aproveitar o tempo que têm. O tempo hoje é valoroso. O tempo hoje tem muito valor. E não é perdendo tempo com coisas inúteis que vão desenvolver o raciocínio. E a natureza reclamando com todos que tem tempo de sobra para desenvolver o seu raciocínio e não trata de estudar 3, 4 ou mais livros por dia, pelo tempo que tem de sobra. Agora, muitos não têm tempo de ler 4 livros por dia, porque têm os seus compromissos para a sua sobrevivência. Os que não têm tempo têm os seus motivos. Têm vontade de ler 3, 4 livros por dia, para ver seu raciocínio desenvolvido logo, mas não tem tempo. Mas vai ter tempo de sobra de estudar 3, 4 livros por dia ou mais,
porque a energia racional é a energia mais poderosa que existe e resolve a situação de todos. Hoje não tem tempo por causa dos seus compromissos, mas vai ter tempo de sobra para estudar 3, 4 livros por dia ou mais, para desenvolver essas 4 partes do aparelho elétrico e magnético, para ver que o racional superior vê quem tem tempo de sobra e vê quem não tem tempo. Vê quem pode estudar e vê quem não tem tempo, mas vai ter tempo para desenvolver o raciocínio o mais depressa possível. Essas 4 partes do corpo da matéria. E assim, muitos corretamente procedendo e outros querendo que seu raciocínio desenvolva sem fazer por onde. Tem tempo de sobra, mas não faz uso do tempo que tem. O tempo é pouco para perder tempo com coisas inúteis. É o que está se dando com muitos que querem ver seu raciocínio desenvolvido sem fazer por onde. Tem tempo de sobra e não usa o tempo que tem. E outros querem ter tempo e não têm, porque têm os seus afazeres para a sua sobrevivência. Para ver que muitos não desenvolvem o seu raciocínio o mais depressa possível porque não querem. Querem o raciocínio desenvolvido sem fazer por onde, porque estão muito apegados nas coisas inúteis do chão. Estão muito ligados às coisas inúteis do chão, e as coisas inúteis do chão lhe consome o tempo de sobra para estudar. São pessoas muito materialistas, agarrados à matéria, agarrados às pessoas que o cercam, aos parentes, à família. Ficam agarrados no chão, ficam ligados aí no nada. Amanhã morre, porque ninguém nasceu para a semente, e continua a se transformar aí no chão, em classes inferiores, porque não deu importância devida à sua verdadeira salvação. Ter tempo de sobra de estudar 3, 4 livros ou mais, e não aproveitou esse tempo. Não usou esse tempo para sua volta para o primeiro mundo. O tempo foi pouco para ficar ligado ao nada do chão. Porque tem muitas pessoas que vivem descuidados consigo mesmo, e ninguém pode viver assim diante do que já passaram a conhecer. Todos têm que ter amor próprio, amor a si mesmo e saber se conduzir para poder desenvolver o raciocínio o mais depressa possível. São pessoas que estão ligadas ao magnetismo da matéria, aos preconceitos da matéria. Tem tempo de sobra para estudar 3, 4 livros ou mais, e não faz uso desse tempo, porque o tempo é pouco para ficar ligado ao nada. E quem vive ligado ao nada, continua ligado nessas 2 energias do chão.
continua a se transformar aí no chão, em classes inferiores. E outros querem ter tempo e não têm, mas vão ter. Vai chegar o tempo de ter tempo de sobra para estudar 3, 4 livros por dia ou mais, para desenvolver essas 4 partes do aparelho elétrico e magnético o mais depressa possível. Outros querem ter tempo e não têm. E outros têm tempo de sobra e não aproveita o tempo que tem. Para ver que a vida de muitos é diferente uns dos outros. Uns com tempo de sobra e outros sem tempo nenhum. E querem as 4 partes do aparelho desenvolvidas, sem fazerem por onde, porque o tempo é pouco para tratar das coisas inúteis da vida da matéria. Salve!